O ministro do STF, Alexandre de Moraes, derrubou nesta sexta-feira o sigilo dos depoimentos de militares e civis ouvidos no inquérito que apura a participação de Jair Bolsonaro em uma tentativa de golpe de Estado. Então, retirou o sigilo, os depoimentos estão aí disponíveis, pelo menos em texto. No despacho, Moraes diz que a decisão foi tomada diante de inúmeras publicações jornalísticas com informações incompletas sobre os depoimentos prestados à autoridade policial. Quer dizer, a gente acabou de falar, aliás, acabei esquecendo de dar a notícia, né, nova que saiu agora há pouco, mas depois eu faço essa remissão aqui. Voltando, a gente acabou de falar dos 10 argumentos de ocasião. Um deles se refere aos chamados vazamentos seletivos, né? Gilmar e toda a sua tropa de choque sempre atacaram vazamentos seletivos da Lava Jato, etc. Sendo que teve informação publicada pela imprensa a respeito de todo mundo, né? Que a Lava Jato atingiu todos os partidos, a podridão, o sistema partidário brasileiro. Então tinha para todo mundo e cada um dizia que o seu era seletivo, né? E agora, mesmo com uma investigação supervisionada, comandada pelo Supremo Tribunal Federal na figura do relator Moraes, continua vazando para a imprensa. A imprensa continua fazendo o seu trabalho, o Poder Judiciário e os órgãos de fiscalização e controle mostram que existe margem, ainda mais no meio tecnológico hoje, que alguém vê ali, manda no zap para outras pessoas, depois apaga a mensagem, etc. Quer dizer, você tem margem para que isso aconteça. E o que é curioso nesse caso, por isso que eu até parei aqui, a gente tem muito mais informação para dar, é o seguinte: eles vazam primeiro, aí depois o ministro retira o sigilo porque está vazando pouco, está vazando de uma maneira incompleta. Já que vazou, vamos liberar tudo. Quer dizer, tinha vontade de liberar, foi liberado, né, por várias pessoas ali envolvidas para os porta-vozes do poder. A gente sabe muito bem quem é que costuma receber primeiro esses vazamentos, né? A gente está lidando aqui com uma investigação da Polícia Federal. O diretor da PF foi colocado pelo atual presidente, né? Ali diretamente pelo ministro da Justiça, o Flávio Dino, mas com aval do Lula. Então, tem uma contaminação aí. E isso é vazado para os porta-vozes nas emissoras de TV alinhadas ao governo. Em geral, são eles que vão lá dar em primeira mão, aí causa aquele berreiro todo, né? Sabe como é que é? Para valorizar aquilo que é um relatório, né, feito por outras pessoas. Não é uma descoberta própria, né, de uma investigação jornalística própria. É aquilo que é vazado em primeira mão. E aí depois eles dizem, não, vamos vazar tudo agora. É melhor, né, cuidar bem da sua investigação e revelar na hora certa para tudo. Ou então, não vem com essa hipocrisia, né, de que uma operação é culpada por vazamentos e agora ninguém é culpado, né? Um dos depoimentos que perderam o sigilo foi o do ex-comandante da Aeronáutica, Carlos de Almeida Batista Júnior, que confirmou à PF que o general Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército, ameaçou prender Bolsonaro caso ele colocasse em prática um golpe do Estado. Então, não sei se vocês entenderam. O comandante da Aeronáutica confirmando que o comandante do Exército ameaçou prender o Bolsonaro caso ele levasse o golpe adiante. Abre aspas. Depois do presidente da República, Jair Bolsonaro, aventar a hipótese de atentar contra o regime democrático por meio de alguns institutos previstos na Constituição, GLO, o Estado de Defesa, o Estado de Sítio, o então comandante do Exército, general Freire Gomes, afirmou que caso tentasse tal ato, teria que prender o presidente da República. Fecha aspas. Vocês vejam, bota aí o print na tela, produção, só para chamar a atenção para um detalhe. Bolsonaro aventando a hipótese de atentar contra o regime democrático. Está até escrito lá, por meio de alguns institutos previstos na Constituição. Aliás, saiu sem o S aí, o previsto, né? Porque está previsto na Constituição uma hipótese, não quer dizer que a situação contém os elementos que permitem a aplicação daquela hipótese. Era uma tentativa do Bolsonaro de dar ares de institucionalidade, constitucionalidade a um movimento golpista. O Freire Gomes, de acordo com o relato do ex-comandante da Aeronáutica, ele detectou isso.
Ele detectou que era um golpe de Estado velado, disfarçado, e falou que prenderia o presidente se ele avançasse. Abre aspas de novo, coloca aí a próxima declaração. Em outra reunião dos comandantes das forças com o então presidente da República, o depoente deixou evidente a Jair Bolsonaro que não haveria qualquer hipótese do então presidente permanecer no poder após o término do seu mandato, que deixou claro ao então presidente Jair Bolsonaro que não aceitaria qualquer tentativa de ruptura institucional para mantê-lo no poder, que a aeronáutica não apoiaria qualquer tentativa de manutenção no poder do então presidente da República, após 1º de janeiro de 2023, que em uma das reuniões com os comandantes das forças, após o segundo turno das eleições presidenciais, dentro do contexto apresentado pelo então presidente Jair Bolsonaro, de possibilidade de utilização dos institutos jurídicos da GLO, que é garantia da lei e da ordem, e do Estado de Defesa, o então comandante da Marinha, almirante Almir Garnier Santos, afirmou que colocaria suas tropas à disposição de Jair Bolsonaro. Fecha aspas. Olha, de tudo o que está dito aí, o mais grave... É difícil até, né? Eu ia falar que o mais grave é isso, só que assim, tirando, claro, a gravidade de um presidente da República querer dar um golpe de Estado e consultar os chefes das Forças Armadas. Você tem a segunda maior gravidade, que é o comandante da Marinha ter topado. Falado, beleza, tá precisando, conte comigo, bota aí as tropas à disposição. De acordo, claro, com o relato do comandante da Aeronáutica. Graeb, o Freire Gomes e o Carlos Batista, eles cumpriram a sua obrigação, o seu dever moral, né? Ninguém deveria chegar a um cargo de comando de Força Armada sem o mínimo de firmeza para recusar uma aventura golpista diante de um presidente reacionário aloprado. Então, assim, não fizeram mais que a obrigação, barraram o golpe. Agora, teve um, né, que aparentemente não cumpriu esse dever. E aí o Bolsonaro percebeu que só com ele não daria muito certo, não. O ex-comandante, né, da Força Aérea, da FAB, ele disse que o Bolsonaro ficou assustado também, num outro trecho, né, da fala dele, do depoimento dele. Ele disse que o Bolsonaro ficou assustado diante das recusas de participar essa intentona aí, né? É muito engraçado, né? Como você disse, eles cumpriram com o dever deles. Num regime democrático, as pessoas que ocupam cargos, qualquer cargo público, elas devem, antes de mais nada, uma lealdade à Constituição, não a pessoas, né? Então, se o Bolsonaro está pedindo que eles façam algo que é ilegal, ou melhor, que é um travestismo, que só tem um travestismo de legalidade, né? Que é uma legalidade fingida, fraudada, que eram esses decretos aí de estado de defesa, estado de sítio, né? Eles não podem concordar com isso, porque a gente está falando aqui da ruptura mais radical com a ordem jurídica que você pode imaginar, né? É essa, uma extensão, uma preservação de um mandato que já estava acabando por vias tortas, né? Então, eles cumpriram o dever deles. E outra coisa que eu chamo a atenção em relação... enquanto você estava falando, você mencionou, né, que a história dos vazamentos, de depoimentos, aos pedacinhos e tal, é um argumento de ocasião. Sim, e você observou, né? É um dos argumentos de ocasião mencionados na edição, né? Exato. E, além disso, você falando sobre o fato de a PF hoje estar submetida, né, ao governo petista e tudo mais, na verdade, numa reportagem anterior da Cruzoé, a gente observou, registrou, que o grupo de policiais federais que atuam nesses inquéritos é um apelido de PF do Xandão, né? Porque ele também tem uma conexão direta com esse time de agentes.
É outro argumento de ocasião que usavam. Ah, olha só, né? O Moro conversa com os promotores e tal. O Alexandre de Moraes, ele tem uma linha direta com os investigadores, não é nem com os promotores, os procuradores da ação, né? Então, outra questão, outro argumento de ocasião que agora já não tem mais validade, né? Assim como Gilmar Mendes e Dias Toffoli tinham com Augusto Aras, procurador-geral da Exato, República. Quer exato. dizer, é uma hipocrisia sem tamanho. Agora, fecha, isso aí foi um parêntese que eu fiz no meio da minha Claro. observação, né? O que eu queria ressaltar em relação à liberação desses depoimentos é que tudo que o Mauro Cid disse na delação premiada dele, ou melhor, tudo que a delação premiada trouxe de declarações e provas de corroboração, acaba sendo confirmado. Agora, não é só o Mauro Cid dizendo isso ou aquilo e reunindo ali mensagens de WhatsApp, ou o que quer que seja. Agora, tem outros agentes corroborando toda a história, toda a dinâmica, dizendo que as reuniões aconteceram e só dão mais detalhes que enriquecem o painel, né? Mas de forma nenhuma a coerência da história que já estava aí sendo contada foi atacada. Pelo contrário, ela foi reforçada, essa coerência, né? Exatamente. São 3 fontes diferentes. Isso no jornalismo é até um fortalecimento, né, do relato, que confirmam que o Freire Gomes, de fato, barrou o golpe ali do Bolsonaro. Não foi o STF. O STF se arroga essa autoridade de quem barrou o golpe de Estado, etc. Nada, um tribunal que foi ali julgar, por meio de um inquérito viciado, mais de 1.000 pessoas que estavam fazendo quebra-quebra nos prédios dos 3 poderes. Quem barrou a iniciativa que poderia sustentar um golpe de Estado, que é a adesão do Exército para a manobra, né, para a articulação, colocando o tanque na rua, foi o Freire Gomes, foi o então comandante do Exército, foi o comandante da FAB, o Carlos Batista. Essas foram as pessoas que barraram a possibilidade de golpe de Estado. Nunca acreditei que pudesse acontecer, justamente porque entendia que havia gente na cúpula das Forças Armadas que não faria isso. E eles, enfim, confirmaram isso. E que o Bolsonaro nunca teria competência para organizar, para angariar apoio, para fazer algum tipo de golpe sustentável, que já tinha uma indignação e um mecanismo próprio da sociedade brasileira, com todos os problemas que tem, né, mas do regime, para conter esse tipo de ímpeto. Então, o Supremo se arroga toda uma moralidade superior por ter reagido ao tiozão e à tiazona de WhatsApp que estavam lá invadindo e depredando patrimônio público. Olha, o golpe não aconteceu porque os comandantes da FAB e do Exército não quiseram. Bolsonaro foi lá querendo que eles aderissem, eles não quiseram. O resto baderna, tumulto, com teor golpista, sim, de gente que estava lá em frente ao quartel pedindo intervenção militar, mas não havia condição naquele 8 de janeiro de sustentar um golpe de Estado, por mais que as pessoas quisessem isso. Vamos em frente. Em depoimento à Polícia Federal, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse ter sido pressionado por deputados e por Jair Bolsonaro para questionar a lisura do processo eleitoral no final de 2022. Isso é maravilhoso, né? O Valdemar tirando o corpo fora, não, foi o Jair que está pressionando aí. Abre aspas. Indagado-se, então, o presidente Jair Bolsonaro insistiu com o declarante para ajuizar a ação no TSE, questionando o resultado das urnas eletrônicas. Valdemar respondeu que, quando houve o vazamento do relatório do Instituto Voto Legal IVL, os deputados do Partido Liberal e então presidente Bolsonaro o pressionaram para ajuizar tal ação no TSE. Fecho aspas. Quer dizer, quando veio ali o conjunto de narrativas bolsonaristas que eles estavam tentando legitimar de alguma maneira,
eles foram lá no ouvido do Valdemar, vamos fazer essa ação e tal. Aquela ação que foi rechaçada pelo Alexandre de Moraes e que era ridícula. Nós analisamos na época, eu estava na TV, inclusive, mas já lembrei várias vezes aqui no Papo Antagonista, com o Graeb, que eles estavam contestando simplesmente as urnas eletrônicas da eleição presidencial no segundo turno, que foi só aquilo onde o Jair Bolsonaro perdeu, sendo que você teve uma eleição para deputados federais, na qual o PL, o partido do Valdemar, elegeu a maior bancada. Ele conseguiu 99 deputados federais eleitos. Com essas urnas eletrônicas, que são as mesmas, não teve problema nenhum. Só no segundo turno, porque do primeiro Bolsonaro passou, da eleição presidencial especificamente. Então, assim, era tudo muito ridículo, né? E aí recebeu uma resposta lá bem forte do Xandão, que ainda multou em 22 milhões, que era o mesmo número do Bolsonaro. Deu o que falar. O Valdemar disse que nunca concordou com as falas de Bolsonaro sobre eventuais fraudes nas urnas. Abre aspas. Indagado se na condição do presidente do Partido Liberal anui com as palavras do então presidente Jair Bolsonaro de que haveria fraude nas urnas eletrônicas e, consequentemente, nas eleições presidenciais de 22, respondeu que não concorda com a fala do presidente Bolsonaro, pois já participou de várias eleições e nunca presenciou nada que desabonasse o sistema eleitoral brasileiro. Inclusive, orientou a bancada do partido a votar contra a implementação do voto impresso. Fecha o ar. Ô, Graeb, cadê os bolsonaristas chamando o Valdemar de traíra? Cadê? Não é maravilhoso? Não, Bolsonaro que estava pressionando. Só que é claro que se o Valdemar, que é o dono do partido, permitiu a ação, ele é comparsa, pelo menos, nessa iniciativa. O Valdemar está se transformando na figura mais santa do país. Né? Ele não é traíra, ele não é um ex-presidiário. A gente comentou ontem aqui a indignação de um deputado do PL com a possibilidade que o Beto Richa desse entrar no partido porque era ex-presidiário. O Valdemar, não, mas que é isso? Foi tietado e aplaudido na Paulista, lembra? Exato, tietado. Figura absolutamente ínclita, como dizem os juristas. Vertical, nunca se... Né, líder da direita brasileira. Líder. Da direita, da esquerda, do centro, do que for preciso. Eu serei líder. O líder da direita brasileira que foi preso pelo esquema do mensalão com a esquerda. Maravilhoso. Se eu não estiver preso, liderarei. É mais ou menos, né? Podia ser a bandeira do Valdemar. Né? Se não estiver preso, liderarei. Olha só, ele diz, fui pressionado e tal. Os comandantes do Exército e da Aeronáutica também foram pressionados pelo Jair Bolsonaro a dar um golpe de Estado. E o que eles disseram? Não vou. Daí, quando foram lá e pressionaram o Valdemar a tentar criar uma narrativa fantástica com aquele lixo daquele relatório do Instituto Voto Legal, ele falou, vamos nessa, tô dentro. Não foi nem um pouco difícil. A primeira pressão ele já topou. Olha, é uma tristeza ter que ficar falando do Valdemar, viu? Greve, você me fez lembrar 2 filmes. E é um artigo meu que eu gosto muito porque cita esses 2 filmes. Foi de 27 de agosto de 2021. Quem quiser procurar depois, o título do artigo é A Resistência contra Lula e Bolsonaro. Estou nem conseguindo abrir aqui agora, mas quem quiser procurar, fica aí a dica. São 2 filmes que vale a pena todo mundo assistir. Estão entre os meus favoritos. Um é De Frente para o Perigo, um filme mais antigo, não me lembro se foi ali década de 80, ou final, virada de 70 para 80, ou para 90, com o Gene Hackman, esse ator extraordinário. E o outro é O Gangster, com o Denzel Washington como bandido e o Russell Crowe como o policial que está atrás dele. Né? No início sem saber quem era ele, depois descobrindo que ele estava ali por trás. E você citou de uma maneira, né, que me fez lembrar que uma das coisas que eu mais aprecio na vida é justamente esse não. Quando a pessoa é pressionada a fazer algo errado, algo imoral, algo criminoso, e ela fala assim, não. E a outra fica indignada, pressiona, tenta aliciar, tenta cooptar, e ela fala, não é assim que vai ser.
com aquela serenidade de quem sabe que vai se manter com os mesmos princípios, valores no caminho correto. É esse não, que é uma das coisas mais maravilhosas do mundo, que a gente muitas vezes, que a gente em geral não vê na política brasileira, muitas vezes não vê, vê o contrário, na verdade, é isso que eu estou querendo dizer, no próprio mercado da comunicação, né? Muda o governo, o empresário está a fim de puxar o saco do governo para ganhar verba de publicidade federal, aqueles analistas começam a puxar o saco do governo, então, contrariando os critérios que eles diziam utilizar no governo anterior. Quantas vezes eu vi isso acontecer? Nós dissemos não. Então tem um momento do filme que os bandidos que estão atrás de uma testemunha protegida pelo Gene Hackman, que é promotor, eles tentam subornar o Gene Hackman. E ele fala de uma maneira maravilhosa, assim, com aquela serenidade e graça que um ator extraordinário consegue transmitir. Ele fala assim, não sei do que você está falando. Ele começa a ironizar o cara. Não, sabe o que é? Ele fala assim, sabe o que é? Eu não gosto de gente como você. Um dos maiores prazeres da minha vida é quando gente como você está no tribunal e aí as provas foram coletadas e tal, e o juiz está para dar a sentença, e aí vocês começam a puxar assim o colarinho que está sentindo apertar, está sentindo a pressão, que vocês estão com medo, né? Aquele momento eu olho para vocês e aquele momento é maravilhoso, é o momento de maior prazer da minha vida. Eu acho essa cena incrível, didática, educativa para os brasileiros que vivem nessa república do escambo. E o Russell Crowe, diante do personagem do Denzel Washington, também oferece uma proposta de suborno. E ele fala, não, né? O que vai acontecer é o seguinte, você vai me entregar todo mundo, e se você, eu garanto para você, se você esquecer qualquer detalhe, você vai passar o resto da sua vida na cadeia. Então, assim, é preciso que haja esse tipo de exemplo no Brasil. Exemplos proeminentes em todas as áreas, né? E que bom que a gente vê que nas Forças Armadas, mesmo que, sei lá, o que pensam essas pessoas, elas conseguiram, pelo menos, na hora certa, dizer não. Diferentemente de outros. O Valdemar é essa pessoa ensaboada, camaleônica, tem outra expressão, né, salomônica, né? Ele dá uma no cravo, outra na ferradura, quando ele sente que ele vai se complicar, ele bota a culpa nos outros, etc. Mas ele está sempre lá no bolo, né? E tanto que outro dia foi parar na cadeia, né, por causa lá da pepita de ouro, de uma arma que não estava devidamente registrada, etc., porque foi alvo aí de uma operação de busca e apreensão e encontraram outras coisas lá na casa dele, né? O pessoal fez piada na rede social, quando ele chega na Papuda, o Wi-Fi já conecta direto, né? Já está acostumado. Então vamos resgatar isso, né? Essa capacidade de resistir ao aliciamento e à cooptação. Certo, Greg? Não é uma palavra, talvez seja a palavra mais importante do vocabulário na política. Exatamente. Vamos em frente? Olha só, porque o Duda, no começo do programa, quem perdeu depois veja, ele falou de como a Cruzoé mantém a mesma linha com princípios e valores desde a sua origem. E mostrou isso nessa edição, que tem tudo a ver com o ambiente em que a revista estreou.